Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o ponto de encontro do mundo da arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa e faço parte do Grupo SR. Hoje, especial aqui, a gente vai tratar sobre um assunto que a gente já falou um pouquinho aí em outros podcasts, até com a concorrência aqui dos meninos. Eu vim até de verde, em homenagem aos caras, e um deles não veio de verde. Então, eu estou realmente representando aqui a empresa. E a gente vai falar sobre um tema que é impermeabilização, mas não somente isso, sobre soluções práticas também que a gente pode usar. E eu estou aqui com o Vitor e com o Danilo da Viapol. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Vértice Cast. Obrigado, a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando sobre impermeabilização, né, que ainda é um terreno nebuloso para muita gente, né, ainda demanda muita informação, muito tira dúvida, mas a gente está super feliz de estar podendo estar aqui trocando essa ideia. E que muita gente ainda nem faz, né? Exatamente, a maioria ainda não faz. Eu acredito que é por falta de conhecimento e o episódio hoje vai trazer mais clareza também para quem está assistindo aí sobre o assunto, né? Mas conte um pouquinho quem é a Viapol, há quanto tempo está no mercado, que tipo de produtos que ela oferece para o mercado e principalmente a gente olhando para o nosso mercado, né, que é varejo. Contextualiza um pouco aí de que é a Viapol, o que ela representa no mundo da impermeabilização. A Viapol é uma empresa brasileira, né? Ela tem 34 anos de mercado e que há 10 foi adquirida por um grupo americano que chama RPM, que tem por característica adquirir indústrias no segmento de varejo e no segmento industrial de pinturas ou de impermeabilização, de químicos de uma forma geral, né? Hoje a Viapol é a maior indústria de químicos para construção civil da América Latina, né? A gente tem um parque fabril hoje de quase 140 mil metros quadrados em Caçapava, em São Paulo. Temos um outro em Candeias, na Bahia, um pouco menor, né? Mas a nossa grande produção hoje sai de Caçapava, né? E a Viapol é uma empresa, basicamente hoje, no Brasil, uma empresa de impermeabilização. Legal. Né? A gente iniciou lá na nossa primeira produção no Brasil, nós somos a primeira indústria a produzir manta asfáltica no Brasil. Então, a primeira manta asfáltica produzida no Brasil foi produzida pela Viapol, né? E ela, durante boa parte dessa caminhada, foi uma empresa que tinha um foco mais em mercado de engenharia, né? Um mercado mais técnico. Né? Sim. Com essa aquisição é que a gente começa a ter esse foco para o mercado de varejo, que ainda é o mercado onde a gente mais demanda soluções de impermeabilização. Né? O mercado de engenharia, as construtoras já tem essa ideia mais madura, obviamente, mas o varejo ainda precisa muito. Né? Então, desses 10 anos para cá que a gente vem estruturando a empresa, mexendo em mix, mexendo em visual de embalagem, em soluções, para atender esse mercado varejo. Porque a Viapol hoje, junto com alguns concorrentes, nós somos o que existe de mais novo, né? Quem demanda e quem oferece para o mercado as novidades nesse mercado de impermeabilização de uma forma geral. Ou seja, tudo que é desenvolvido, tudo que é novo, normalmente sai dessas 3 indústrias principais desse mercado. Sim. Né? E são essas 3 indústrias que são as responsáveis pela qualidade, por ter essa baliza de qualidade nos produtos de impermeabilização hoje. Dentro dessas novidades, boa parte dela é desenvolvida aqui mesmo no Brasil ou vocês trazem tecnologias de fora para, tá usando bastante determinado tipo de produto lá fora, deixa eu trazer para o Brasil, ou vocês desenvolvem aqui dentro? A gente, hoje a RPM, né, são mais de 50 indústrias
no mundo, tá? A RPM ela tem uma característica interessante, que é quando ela faz aquisição de indústrias, ela não vem com outra indústria por cima, vamos dizer assim, ela não mata aquela indústria regional, ela mantém aquela indústria. Cria um ecossistema, né? Exato, por conta da força regional. Então, claro que a gente tem muita oportunidade, muito produto de irmãs nossas, de indústrias irmãs que a gente traz, mas uma certa parte desse desenvolvimento é feito aqui. Legal. Porque a gente tem impermeabilização, por ser um assunto muito técnico ainda, você tem algumas especificidades que precisam ser cuidadas e organizadas por conta de temperatura, umidade, uma série de situações. E no Brasil isso é bem desafiador, né? Demais. No Nordeste no litoral Nordeste é totalmente diferente. No Sul é outra pegada. E realmente tem isso. Hoje a Viapol tem vários laboratórios dentro da própria indústria, né? E cada laboratório está o tempo todo pesquisando e desenvolvendo situações para isso. Porque uma coisa é você trabalhar com asfalto lá no sul, onde você tem temperaturas de 0 ou negativas, do que trabalhar com asfalto com temperatura de 40 graus no Piauí, no Nordeste, aqui no Centro-Oeste, de uma forma geral. Então, é um desafio muito grande realmente customizar esses produtos. Sim. Curiosidade, quando desenvolve um produto, vocês pensam nisso, que você acabou de comentar, né? Mas vocês entregam soluções específicas para regiões específicas do Brasil, por exemplo? Ou vocês tentam unificar dentro do produto tecnologias que vão atender boa parte ou todo mundo? Eu acho que talvez 90% das soluções sirvam para todos os estados, sirvam para todos os lugares. Mas tem situações muito específicas. E isso é fácil da gente ver até pelo comportamento das vendas, né? Tem produtos que são líderes em certo mercado, em outros eles não performam muito bem. Sim. Né? Um exemplo é produto à base de asfalto, por exemplo, que ainda boa parte da impermeabilização ainda vai ser feita base, ou talvez 90%, ou é base asfalto ou base acrílica. Locais muito quentes, né? Aqui no Centro-Oeste nós temos Cuiabá, aqui também em Goiânia, onde produtos à base de asfalto vão sofrer um pouco mais com alta temperatura, né? Então você precisa ter uma maneira diferente de aplicar esse produto. Legal. Então o que muda é realmente a maneira de aplicar. Exato. E às vezes até o horário, né? Quando eu trabalhei bastante tempo com tinta, eu trabalhava na Sherwin-Williams. E a gente sempre, quando vendia um produto específico, a gente indicava, cara, evita aplicar em determinada hora do dia. Porque senão pode acontecer algumas patologias ali que não são causadas pela tinta, né? Não é o produto, é a forma de aplicar. Porque é importante você saber aplicar, ainda mais impermeabilização, né? Danilo e Vitor, uma dúvida. A gente, até antes de entrar em produtos, porque a gente tem... né? A Viapol tem bastante produto aí que pode atender diversas áreas dentro da construção civil, mas explica para a gente um pouquinho o que é impermeabilização, porque muitas pessoas acreditam que impermeabilização é um impermeabilizante X, Y ou Z de N marcas, né? Mas eu acredito que é algo muito além disso, né? E isso é interessante, eu vou deixar para o Vitor, que ele é o especialista. Mas essa pegada é muito interessante. Tem muita gente que acha assim, eu usei um produto na minha obra está impermeabilizada, né? E impermeabilização é um sistema, né? Você tem que usar alguns tipos de produto diferentes durante a obra para que aí sim sua obra esteja impermeabilizada, vamos dizer assim, você sofra menos com as patologias. Sim. Mas acho que o Vitor é capaz de explicar até melhor do que eu aí sobre isso. Rapaz, o Vitor, além de ser Viapol, verdinho, ele ainda é palmeirense, cara. É verdade. Aí ele vem aqui para um podcast aonde, poxa, do outro lado tem um corintiano. Aí já começou errado, cara. Né? Eu vou falar, eu nem queria mais conversar depois que eu descobri que ele era palmeirense. Eu quase que cancelo a gravação aqui. E você caiu bem de verde. Pessoal, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, tá? Agradeço pelo convite.
Ele exagerou um pouquinho na parte do especialista. Estou aprendendo bastante ainda. Mas, bom, falando de impermeabilização, né? A impermeabilização ela é uma técnica que consiste na aplicação de produtos específicos para diversas áreas de um imóvel, né? Não é pegar um produto qualquer, chegar a aplicar. Não, a gente tem que fazer uma análise de qual área está precisando, qual é o problema, qual o produto certo para indicar, né? E além disso, vem o preparo da superfície, que é fundamental também antes de vir com o produto certo, né? Além do profissional também que tem a experiência no assunto, que se trata de um assunto bem complexo, né? Legal, então, e aí o que você comentou é bem específico de patologias, né, que acontece dentro da casa da pessoa, da obra e tal, e tem a parte de construção, né? Você vai construir do zero e da construção, áreas específicas ali precisam de produtos específicos para estar garantido essa segurança e ter essa segurança, né? Olhando hoje, assim, para esse mercado, o que a gente... Cara, comecei a obra, estou começando ali do zero. Qual que é o levantamento de custo assim que eu teria para impermeabilizar e ter uma obra completa, segura? E comparando isso com as patologias. Poxa, se eu não fiz nenhum processo desse. Poxa, comprei uma casa que o cara não cuidou, não usou Viapol, e aí eu entrei, o cara pintou, só que 2 meses depois o negócio começou a dar problema, a pipocar e tal. Então, eu vou ter um custo para fazer aquilo, além de chateação, né? De, vou estar morando, às vezes com filho, com criança e tal. Qual que é essa diferença, assim, de custo, além da dor de cabeça, né? Que seria o que você tem se você não cuidar. Mas é interessante essa visão, né? Hoje você tem basicamente 2 tipos de produtos para impermeabilização. Que a gente chama de preventiva, que é essa que eu vou construir e vou fazer toda essa parte, vou ter todo esse cuidado com a minha obra antes de fazer, né? E isso hoje a gente estima um custo de 3% do valor da obra com impermeabilização, né? Então, você tem uma obra, se você fizer desde a base, fazendo esse trabalho preventivo desde a base, você vai gastar 3% estimado do custo do seu imóvel com impermeabilização. Então, é um custo muito baixo, para que a gente sabe da dor de cabeça e do tanto de problema que se pode ter quando a gente não faz. E aí a gente tem um segundo tipo de produto, um segundo tipo de solução que a gente tem para o nosso consumidor, que são os produtos de correção, né? Os produtos de correção também vão ter várias soluções para cada tipo de problema diferente. Alguns são paliativos, né? Porque a gente vai ter um problema de infiltração que está vindo do solo. Cara, você não vai quebrar sua casa inteira para depois para ir lá impermeabilizar baldrame, toda a parte de estrutura da casa. Então, você não tem mais o que fazer. Então, a gente tem produtos que vão dar um pouquinho mais de conforto para a pessoa que vai aplicar. Por um pouquinho mais de tempo, né? Também, porque exato. Tudo é meio que paliativo, né? Paliativo, essas soluções. Exato. Porque qual é o problema hoje? Por exemplo, eu tenho uma parede que está vindo umidade da base, né? Está vindo do chão, infiltra, a água a gente sabe entra em qualquer lugar, então ela é muito difícil segurar, e está estourando a minha pintura. Então você foi lá, investiu R$800 numa lata de 18 litros de tinta, R$900 numa lata, dependendo do tipo de produto que você vai aplicar. E com 45 dias depois que você aplicou, se tiver úmido, vai aparecer na pintura. Né? Então, você tem produtos hoje que vão te ajudar a ter uma durabilidade maior, né? Tem muita gente que tem essa visão, que na maioria das vezes é errada, de que eu vou aplicar revestimento, né? Onde é possível, né? Você não vai aplicar revestimento na sua sala, né? Rapaz, eu já vi. Viu? Eu já... na internet aí você pesquisar... Você acha de tudo, né? Você acha de tudo. Mas tem gente que acha, não, eu vou
vou aplicar revestimento, vai resolver. Não, não vai, a umidade está lá. O seu revestimento, em algum momento, ele vai desplacar e vai cair. Só vai esconder, né? Exatamente. E não vai resolver, né? Não vai então, você vai ter, para fazer trabalhos preventivos ou corretivos, a gente já estima um custo de quase 15% do valor total do imóvel. Por quê? Porque é quebrar. Na maioria das vezes, o que vai resolver é quebrar. Sim. Né? Então, vale muito a pena iniciar a obra já com esse cuidado da impermeabilização. Legal. Eu acho que até é legal falar sobre isso, porque apesar do custo ser mais alto, né, a gente está falando de 5 vezes o custo de uma obra nova ali, de você utilizar a impermeabilização, eu vejo também um movimento das indústrias indo para, cara, como é que a gente pode entregar soluções mais baratas, mais eficazes, que tipo não vai dar tanta dor de cabeça pro... eu quero resolver um problema específico lá e eu mesmo conseguir fazer ali no dia a dia, né? Como que vocês enxergam isso? Vocês, como Viapol, né, enxergam essas soluções? Assim, vocês estão atentos para isso? Buscam lançar produtos que atendem esse tipo, né? Essas patologias? Eu acho que é interessante depois a gente também falar um pouquinho dos tipos de patologia. Uhum. Como que vocês buscam inovar nessa frente? Cara, hoje, os nossos produtos de varejo, eu acho que o Vitor pode me ajudar nisso, mas talvez o único produto que exija uma mão de obra específica é manta, né? Manta asfáltica. Manta asfáltica. Porque você tem todo um trabalho de ter que a gente chama de queimar a manta, né? Porque ela vem com um revestimento de poliuretano que você queima, de plástico, que você queima, que é aquela queima que vai fazer ela aderir no substrato onde ela vai ficar. O restante são produtos que qualquer um pode usar, literalmente, desde que saiba o que está fazendo, porque essa é uma grande dúvida. O Vitor tem muita interação, porque ele está sempre no campo, está sempre em lojas, e aí a gente eu vou dar um exemplo bobo, tá? Mas a gente tem um produto que chama contra-umidade, né? É um produto que você coloca, esse é um produto de prevenção, tá? É um produto que você vai misturar na massa, né? no seu cimento, no seu concreto, e esse produto vai fazer o fechamento dos poros daquela massa, né? Porque se você olhar hoje, se você não colocar, quando você faz um cimento, depois que ele seca, você joga água nele, você percebe que a água infiltra todo, ele literalmente chupa a água. Sim. Né? Esse produto ele vai fechar os poros, ele vai diminuir muito essa possibilidade do asfalto, do concreto, do cimento, chupar essa umidade. Ele é feito através de cristalização. Então, é um produto que é mineral que vai fechar essa massa. Então, esse produto aí, levando para o Vitor aí, que é o cara que está no campo, né? Então, se eu tenho uma superfície que tem uma patologia, tem, sei lá, infiltração ascendente, e eu quero tentar remover isso da melhor forma possível. Poxa, ao invés de só aplicar um produto sobre a superfície, eu posso remover o reboco e aplicar isso, e aí a gente provavelmente não vai resolver, porque a infiltração está vindo do solo, mas eu vou ter uma proteção porque ele protege tanto de trás para frente, né? Então, vai bater água na superfície, ela vai escorrer. Se estiver vindo ali por dentro, ela não vai deixar passar. Então, seria um produto indicado para isso também, Vitor? No caso do contra-umidade, é isso que a gente estava conversando? Isso. Então, no caso desse aí é um aditivo, né? Ele é sempre misturado na massa, né? Cimento e areia. Ele, como o Danilo falou aqui agora, é um dos produtos que é utilizado no início da obra, né? Quando a obra está ali no começo da fundação, é super interessante usar ele naquela fundação ali, porque, como ele falou, ele fecha a porosidade da massa total e evita, se caso tiver alguma umidade que possa vir do solo, ele vai bloquear esse tipo de umidade, que vai subir para a estrutura. Então, ele vai fazer essa barreira. Essa proteção. Essa proteção, exatamente.
além de outros, tá? Você deu outro exemplo aí que foi uma parede que está com umidade ascendente, né? Que vem do solo, ou até mesmo um exemplo de uma umidade que está vindo de fora para dentro, no caso um muro que está encostado na sua parede, ou até mesmo um barranco, né? Aquela terra encostada chamada de muro de arrimo também, né? Que possa passar essa umidade. Existem produtos específicos que bloqueiam esse tipo de umidade, né? A gente até fala que é a umidade negativa, que é aquela umidade ou que venha do solo ou aquela umidade que venha de fora para dentro, no caso de uma parede. E existe produto específico para aplicar, para fazer esse tipo de tratamento. Claro que precisa fazer o preparo da base, né, da superfície, analisar. Um exemplo de produto seria o nosso ViaPlus 1000, né, que é um produto que é próprio para bloquear esse tipo de umidade negativa, só que tem as nossas especificações referente a ele. No caso de uma parede, ser aplicado direto no tijolo, para depois vir com o reboco. Se caso tiver com o reboco, tem que remover, chegar no tijolo. Mas o reboco eu posso fazer com contra a umidade, né? Pode. Também. Pode. Só vai reforçar, só vai É aquela visão que a gente estava falando do início. Impermeabilização, a solução nunca é um produto. São vários. Então, eu comecei a minha obra usando contra umidade. Aí eu vim com o ViaPlus 1000, que é uma que a gente chama de argamassa polimérica, né? Muito usado para fazer piscina, para fazer impermeabilização de áreas frias, banheiro, cozinhas, lavanderias. E aí eu venho com uma pintura asfáltica, por exemplo, né? Que é uma emulsão asfáltica que você vai pintar toda a parte da base da sua casa, né? Toda a parte de fundação da sua casa. Então você nunca... Danilo, usei contra umidade em tudo quanto é cimento que eu coloquei na minha casa. Que onde tinha cimento, tem contra umidade. Misturei em tudo aqui. Minha casa está garantida que não vai ter infiltração? Não, porque não é um produto. É cada produto certo no seu lugar certo. E como a gente identifica, assim, o produto certo para usar no lugar certo? Dentro de patologia... Cara, você leva o problema e normalmente o vendedor ali da empresa que você está comprando, ele vai te indicar. Mas como é que eu teria essa segurança? Contratei a construtora e o cara, beleza, vou impermeabilizar, mas como é que eu tenho essa segurança? Como é que eu consigo, cliente ali, como é que eu consigo acompanhar se eles estão aplicando esse produto correto? Então, cara, primeiro ter o conhecimento, né? O assunto impermeabilização é bem complexo. Bem amplo. Ou seja, quando você vai contratar alguém, um profissional, você vai estar gastando, né? Você vai estar investindo. Ou seja, você já tem que se atentar no profissional que você está contratando, para ver se ele tem esse conhecimento, né? Como a gente já disse desde o início, prevenção é melhor que correção. Então, já tem que ver a partir do profissional para prevenir, para você já estar investindo, não ter prejuízo futuro. Então, você tem que fazer uma análise da base para saber qual o produto correto de indicar, para indicar, entendeu? E tem uma outra coisa, a gente entende hoje, acho que para ser bem direto nessa questão que você levantou, sou eu, Danilo, não sou engenheiro, vou construir minha casa, como é que eu vou saber o que eu vou usar, né? Eu acho que sua pergunta foi nesse sentido. A gente sabe, enquanto Viapol, enquanto empresa, que esse conhecimento ele ainda é escasso no mercado, né? Então, por isso a gente faz muito treinamento profissional, a gente faz muito treinamento com o vendedor de loja, né? Para que ele indique o produto certo para o local certo, mas a garantia de que está sendo indicado o problema certo no lugar certo, isso ainda tem que partir de nós, enquanto indústria, né? Então, a gente tem toda uma área dentro da Viapol hoje para te ajudar com isso. Exatamente. Sim. Então, a gente tem canais de interatividade com o cliente final, apesar de nós sermos uma indústria e não vendermos para o cliente final, a gente vende para as lojas, são as lojas que fazem isso. É claro que a gente tem todo esse cuidado de tratar toda a cadeia, né? Então, desde nós mesmos, enquanto indústrias, os nossos parceiros e o nosso cliente,
né? Então, nós temos esses canais de interatividade, que está lá no nosso site, estão nas nossas redes sociais, que vão dar para o cliente essa visão. Mas, eu, cliente, ainda estou com dúvida, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se o que o meu pedreiro, o meu mestre de obra está indicando, se é o certo. Aí a gente tem um canal lá dentro também que fala com engenheiros que trabalham lá dentro da Viapol, que ajudam nesse sentido. Eu estou construindo uma casa assim, assim, assado. Aí ele vai te direcionar. É necessário uma análise de solo? Depende do tamanho da construção, depende de onde essa construção está sendo feita. Então, ele vai te fazer essas perguntas, você vai trazendo e ele vai te ajudando. Hoje, claro, aí é muito mais para obras de grande porte, você tem o que a gente chama de especificador, né? Que são engenheiros especialistas em indicar a solução correta. Mas para nós, para mim, para o Barbosa, para o Vitor, a gente não tem. Eu vou construir uma casa, muitas vezes com meus pouquíssimos suados de dinheiro. Ou é o mestre de obra ou é o vendedor, né? Exato. Nesse caso. Exato, essa é a questão. É que muitas vezes, na maioria das vezes, esses são os dois grandes especialistas que tratam isso, né? Então, por isso, esse é o trabalho, inclusive, do Vitor, né? É o trabalho de treinar essas pessoas. Exatamente. Tanto que hoje a gente teve um treinamento aqui, né, com um time de vendas e tal. Então, a gente como grupo, como empresa, a gente acredita muito que o vendedor ele tem que estar capacitado. Exato. Porque é aquela coisa, se eu compro o produto que é o contra humildade. Se eu chego na loja pedindo esse produto e o vendedor, indaga em que área ele vai usar, e o cara, não, vou usar em tudo. Não faz sentido. Exato. Usar em tudo, né? Como vocês comentaram. Então, a gente consegue direcionar com mais qualidade o produto indicado para a área indicada ali, baseado nos treinamentos. E é tão interessante isso, e isso para nós é tão claro, essa falta ainda de conhecimento que nós, brasileiros, temos de impermeabilização, que ontem eu e o Vitor fomos numa obra grande, mais de 100 unidades habitacionais, que a gente viu um sistema de impermeabilização lá que nós nunca tínhamos visto. Que é assim, quem somos nós? Eu falei isso lá, quem somos nós para falar o que é certo e o que é errado. Mas eu olhei e falei assim, eu acho que vai dar errado, né? Então, assim, a gente ainda vê até no mercado de engenharia essa falta de saber o que isso de uma forma geral. Então você que é engenheiro, mestre de obra, pedreiro, tá aí no dia a dia da obra, você precisa se inscrever no canal do Vértice Cast, que a gente vai te dar esse conteúdo. No da Viapol também, lá tem um monte de vídeos tratando sobre todos os assuntos, sobre todos os produtos, ensinando a usar todos os produtos, né? Mas isso, além de tudo, ainda implica em aumento de custo, né? Que é o que nós falamos lá ontem. Nós temos soluções muito mais fáceis, muito mais rápidas e muito mais baratas do que fazer algumas ideias que surgem aí, porque na construção civil a gente sabe que além de ser um canteiro de obra, é muito fértil de ideias que você nunca imaginou na sua vida, né? Sim, sim. Danilo, acho que a gente conversou demais, né? E o Vitor tá conversando pouco. Eu quero entrar agora especificamente em produtos. Aí eu queria que o Vitor trouxesse aí pra gente quais são os produtos, assim, quando a gente fala, né? Vocês comentaram dois tipos de impermeabilização, a preventiva e a corretiva. Dentro da preventiva, quais são os produtos que hoje compõem o mix da Viapol e que podem ser utilizados, se você trouxe algum também para mostrar, explicar, passar um overview, assim, um geralzão dos produtos que a gente... o cara vai fazer um baldrame, ele pode utilizar tal coisa, o cara vai fazer o reboco, se ele quer um pouco mais de segurança, ele pode utilizar... O Vitor vai construir a casa dele, vai começar agora, o que ele vai usar? Então, trouxemos aqui alguns produtos, né? Só que falando de produtos para prevenir, a gente não tem aqui, né? Mas são até produtos com a embalagem um pouco grande, não tinha espaço aqui. Mas vou dar alguns exemplos, né? No caso de quando a gente vai começar uma obra,
A fundação, que a gente pode utilizar, né, na fundação. Eu já dei até um exemplo aqui que seria o VA Plus 1000. O VA Plus 1000 ele é um produto que pode ser utilizado ali no baldrame, na fundação da casa, né, que é um produto que evita aquele tipo de umidade ascendente. Além dele, temos pinturas asfálticas, né, falando de nome, seria o nosso Viabit Aqua, nosso Viabit Solvente. Podemos também impermeabilizar a fundação da casa com manta asfáltica também, que foi um exemplo que o Danilo deu, né, que necessita de uma mão de obra especializada, né. Tem outros, esses que eu falei anterior, é mais prático, né, para a pessoa aplicar, mas tem gente que prefere aquela manta asfáltica, aquela moda antiga e tal. Mas mais tradicional, né? É mais tradicional, mas em termos de eficiência, bem melhor mesmo. Ela é bem mais robusta do que... Exatamente. Além de outros, que é o aditivo, né, que são utilizados na massa, no caso, contra umidade, que a gente comentou aqui. É um produto que é colocado na massa, ele é 100% mineral, então é um produto que pode ser utilizado em concreto armado, né, que ele não vai agredir as ferragens. Legal. Né? Então, e acho que no Brasil, poucos são... Não, acho que é só o nosso, que acho que é 100% mineral. 100% mineral. Os Na outros... verdade, eu não conheço outro mesmo, que é 100% mineral e zero cloreto. Né? Além de não agredir a ferragem da estrutura, ele também, ao longo do tempo, ele não... deteriora, né? Não apodrece a massa, né? Falando mais na linguagem assim do... Porque os outros produtos similares têm um pouco de carga... um pouco de carga animal. Na verdade, é gordura animal. Sim. E gordura animal mesmo? Gordura animal mesmo. Normalmente gordura de porco, que usa para emulsificar aquele... Que interessante, eu não sabia dessa E isso apodrece, obviamente. E apodrece a massa. O nosso não, o nosso é 100% mineral. A carga é 100% mineral. Além de outros produtos também, tem manta baldrame também, que é própria para isso. E... esses produtos que a gente utiliza desde o início da obra, ao meu ver, acho que da maioria também, são bem mais eficientes de quando você usa um produto na correção. Produto externo, né? É um produto externo porque, como o Danilo falou, não tem como a gente quebrar tudo de novo para a solução está de dentro para fora. Exatamente. De baixo para cima. E... não falamos aqui, mas a Viapol ela tem produtos ali para desde o início da obra, né, aditivos, cimentícios, membrana, até o acabamento final, né, para a linha, o portfólio é bem extenso, é bem extenso, que conta com mais de 900 produtos aí, contando com área técnica também, entendeu? Legal, legal. E aí quando a gente vai para a parte de correção, antes de entrar nos produtos, vocês podem trazer aí quais são as patologias comuns que acontecem. E aí a gente também tem patologia por região, né? Então, tem regiões litorâneas aí que tem tipo de patologias que a gente não encontra aonde a gente está aqui, que é Brasília. E tem coisas aqui em Brasília, o solo de Brasília é muito úmido, por exemplo, né? É argiloso. Então, a gente encontra alguns tipos de patologias específicas. Vocês podem trazer quais são as mais comuns e explicar o que é e também como resolver, trazendo o produto, a solução específica para aquilo? Bom, uma que é bem comum são de paredes, né, com mofo. Mofo, fluorescência. Aquela umidade ascendente que a gente fala, né? Então, acho que a maioria das vezes que eu atendo, acho que 50% é esse caso de mofo, bolor, bolhas, né? Aquela parede que está descascando por conta... Porque, assim, o solo, ele é muito úmido, né? E a estrutura da casa, se não tiver um preparo, como a gente já comentou, ela absorve aquela umidade do solo e é batata que vai acontecer aquilo no seu acabamento. Sim. Né? Aí tem um preparo, tanto que eu trouxe aí um produto aí. Um deles é o Via Plus Reparo, que é esse daqui. Esse do lado aqui? Esse daqui, que é uma massa monocomponente, ela vem em pó, né? Ela tem a função de impermeabilizar esses casos de paredes com mofo, bolor, e também já vai fazer outra função que é o acabamento final, né?
Esse produto aqui, ele tem o preparo da superfície primeiro, que é remover todo aquilo que já está danificado, que está soltando na parede. Removeu, fez o preparo da superfície. Geralmente, quando está mais firme, é ali, chega mais ou menos no reboco. Pronto, está pronta a superfície para ser aplicado o produto. Aí faz o preparo do produto, né? No caso do nosso, que é o ViaPlus Reparo, ele, diferente de alguns concorrentes que tem a limitação do rodapé, né? Chega até tem a orientação de até 1,20 m mais ou menos. O nosso pode aplicar em toda a parede, né? Tanto área interna, parede interna e parede externa também. Vitor, qual que é a diferença? Porque assim, ó, eu conheço um pouquinho de tinta, né? Como eu disse, eu trabalhei um pouco na área e é uma área que eu realmente gosto. Qual que é a diferença disso daqui para uma massa acrílica, por exemplo? Em termos de resistência, em termos de durabilidade? Porque lá atrás, a gente não tinha, eu estou falando de 18, 20 anos atrás, lá atrás, eu sou mais velho que a Viapol, cara. Eu fiquei bem baqueado agora. Cara, você falou, eu falei, nossa, só 34 anos. Eu não sou não, ainda sou mais velho que a Viapol. Então é mais velho que a Só Reparos também, tem a idade da Viapol. E aí, pô, lá atrás eu indicava muito, claro, toda a preparação da superfície, e aí tem uma indicação específica que é, poxa, descasca toda, remove ali, né, onde está o problema, chega no reboco, espera um tempo para o reboco respirar, né, para tirar, para a umidade meio que sair ali. Então, a gente até fala, poxa, em tempo chuvoso não é o momento de você corrigir. Exato. Né? Você tem que esperar passar e corrigir para que no outro momento chuvoso você tenha aquela proteção ali que você deseja. E eu indicava muito massa acrílica nesses casos, que a gente tem a diferença, massa corrida, massa acrílica. Massa acrílica é o terror do pintor, do profissional que tá ali, que vai amassar e depois lixar e tal. Hoje tem muita tecnologia para... O lixamento é terror, exatamente. Hoje tem bastante tecnologia para facilitar o lixamento e tal. Mas, poxa, 20 anos atrás não tinha. Então, a gente indicava muito isso. Poxa, o que difere uma massa acrílica para isso? É bem simples. Primeiro que ele é um produto em pó, né? Ele não é igual a massa acrílica que já vem pronta, né? Naquela textura. Ele é um produto em pó e ele contém características de aditivos que vai dar impermeabilidade, né? Eu não vou saber entrar em detalhes quais aditivos, né, que são colocados, misturados na massa, mas é isso, o diferencial do produto é esse. São os aditivos que vão criar essa barreira, né? Que vão criar essa barreira que vai impermeabilizar a área. E aí ele dá o acabamento já ou precisa dar o acabamento? Sim, ele já serve como acabamento final, né? Diferente do que a gente estava comentando, eu também já fui da Sherwin-Williams, então eu conheço bem. Diferente da massa acrílica, a massa acrílica, até para quem está assistindo aqui e é consumidor, diferente da massa PVA, que você tem ela é mais fácil de moldar, né? Depois que ela está seca, com uma lixa de mão, você consegue lixar e dar o acabamento lisinho. A massa acrílica, ela é mais bonita, né? Visualmente, depois quando você vem com a pintura por cima, mas depois que ela seca, ela vira um tanque de guerra. Para você poder lixar ela, você não lixa na mão, você só lixa com equipamento, né? Com lixadeira. Então, por isso que ela é o terror dos pintores. E por ela ter esse acabamento muito perfeito, vamos dizer assim, quando você vem com a pintura por cima, se esse lixamento, se o nivelamento da parede não tiver ok, na pintura vai aparecer tudo, né? Então, é por isso que o pintor tem um pouco de resistência em usar essa massa. Mas a nossa, ela tem muito mais a característica da massa PVA, né? Ela é fácil de lidar. Legal. Fácil de tratar ela com eu errei aqui, ficou desnivelado. Beleza, com a lixa de mão mesmo, com aquela lixa de papel que a gente já está acostumado, você faz esse nivelamento sem nenhum problema. Engraçado que é um pó, né? E quando normalmente o pó tem a porosidade mesmo, assim, sabe? As partículas. E além desse produto do acabamento, é um acabamento extra liso, viu? Quando quem manuseia ele conhece. Faz a mistura, já tem o dosador na embalagem, já tudo certinho. É com água a mistura? É com água mesmo,
né? Faz a mistura, vai ficar uma textura bem parecida à massa PVA, como o Danilo falou. É fácil de lixar, sim. Só que a gente até passa uma manha, que é utilizar um bloco de espuma. Aplicou o produto, ficou alguma imperfeição, ele recém-aplicado, mais ou menos 20 minutos depois, a gente vê com um bloco de espuma úmido, para dar aquele acabamento igual o pedreiro faz com um reboco. Com reboco. Né? Para que isso? Para na hora do lixamento não perder produto, né? Porque a gente vai lixar, automaticamente vai perder um pouquinho de produto. Fazendo esse acabamento com bloco de espuma, a gente não perde produto e já deixa o acabamento extra livre. E é isso. E aquela questão que você levantou. E ele serve como acabamento? Sim, ele está pronto. Ele aplicou, secou, pode vir com a pintura por cima. Não tem necessidade de vir amassando novamente. Ele vai servir, além de impermeabilizante, ele vai servir também como massa. Porque ele vai dar o acabamento que o Vitor falou de extra liso. E aquilo que é importante, a gente sempre frisa isso, porque a ideia é que o consumidor entenda e saiba o que ele está levando. Esse é um produto de correção. A umidade que está lá dentro da sua parede vai desaparecer com um passe de mágica? Eu ia perguntar isso, assim, ó. Não sobre o fato de desaparecer, porque ela permanece lá, né? Ela só vai procurar outro lugar para sair. Exatamente. Então, ela vai tentar sair por algum lugar. Exatamente. Mas, cara, eu tenho grana, tô fazendo reforma lá, tô reformando meu banheiro, eu tenho grana. Vou refazer o reboco, vou usar lá na massa, o aditivo para o reboco, mas eu quero ainda mais proteção. Eu posso aplicar isso daqui? Eu acho que no lugar da massa corrida? Na área seca, logicamente, do banheiro ali, né? Se eu não for revestir, mas eu posso utilizar isso daqui dentro desse formato, né? Tipo, cara, eu refiz o reboco e tal, ou é desperdício de dinheiro mesmo assim? Eu acho que se a gente se for chegar em retirar o reboco, eu já vi o Vitor já fazer essa sugestão várias vezes. Aí vai direto pro Via Plus 1000. Entendi. Direto no tijolo já. Já no Se tijolo. já chegou nessa etapa, bem melhor. Porque ele já está indo direto na raiz ali do problema. Ou seja, o Via Plus 1000, ele faz aquele processo de cristalização. É esse aqui o Via Plus 1000? Não, o Via Plus 1000 ela é uma caixa bem pesada, pesa 20 quilos. 18 lembrei. quilos. Exatamente, bicomponente, ele tem a resina e o pó, faz a mistura dos dois e aplica assim de mãos cruzadas com a brocha. Legal. E aí, como eu estava falando, ele tem a função de quê? De aplicar direto no tijolo e fazer a cristalização da superfície. Né? Ou seja, a água que vai vir de fora para dentro vai bater e vai voltar. Esse produto, até para que vocês entendam a força desse produto, é o produto que toda pessoa que faz piscina obrigatoriamente vai usar. Você não faz piscina, mesmo que seja qualquer piscina de revestimento que você for fazer, vai ter Via Plus 1000 e Via Plus 7000, que é um outro produto dessa mesma família, que é com característica um pouco diferente. Então, esse produto, ele não só piscina, qualquer tipo de reservatório de água que não seja suspenso, porque a reservatório suspenso aí é só manta asfáltica mesmo. Mas qualquer tipo de revestimento, qualquer tipo de reservatório de água, esse é o produto. Então, você está literalmente dando um tirambaço assim, de canhão para resolver aquele pepino. Que legal. Beleza, a gente falou aqui da massa para reparo. Ela pode ser utilizada em área externa? Também, contra batida de chuva, pode utilizar. A gente até tem um detalhe que a gente aconselha. Você falou, removeu, deixa a parede respirar um pouco, né? Não tem necessidade, porque a gente até pede para umedecer um pouco a superfície antes de vir com a primeira demão dele. Por quê? Porque quando está úmido, a porosidade está mais aberta. E o produto precisa de porosidade para penetrar. Para aderir, né? Entendeu? Então a gente aconselha isso. Legal. E aí eu perguntei isso porque eu vi que, quando eu tinha perguntado se esse aqui que era o 1000, mas eu vi que ali tem aquele produto impermeabilizante de fachada. Como que funciona a aplicação dele? Qual momento eu devo usar? Ele também é um produto corretivo.
Não, esse pode ser os dois. Legal. Ele é preventivo e ele é corretivo também. É porque ele é um produto que é utilizado ali no acabamento, né, Danilo? Ele é direcionado para fachadas, né, como ele diz, o Fuse Protect Parede. É uma fachada nova ali que acabou de receber o reboco. Quer impermeabilizar para evitar que aquela batida de chuva penetre a umidade para dentro do seu imóvel, aplica ele, né? Ele pode ser utilizado como um impermeabilizante para receber uma tinta depois ou como acabamento final também, entendeu? Esse produto aqui, ele basta 2 demãos dele para impermeabilizar. Tá? Precisa ser cruzada? Não tem necessidade, tá? Esse não tem necessidade. Claro que às vezes a base é um pouco antiga, não é reboco novo. A gente sempre aconselha olhar a superfície como tá, a parede, né? Porque se caso tiver trincas, fissuras, tem que fazer um tratamento com selante antes de vir com ele, porque ele não preenche trincas, entendeu? Uhum. Mas aí preencheu, se for uma fachada nova, só vir com ele diretamente. A primeira demão sempre diluído com água, a segunda já vem pura. E se eu quiser revestir a fachada com pastilhas, que normalmente condomínio utiliza muito isso, eu posso utilizar esse produto e depois aplicar a pastilha em cima? Ou aí já é outro produto específico que vocês indicam? Aí já muda um pouco, porque esse daqui ele é próprio para ficar exposto. Entendi. Né? Claro que ele pode receber uma tinta acrílica, que é da mesma base, né? Ele é um produto acrílico. Mas se caso for receber um revestimento por cima, tem outros produtos específicos que a gente orienta de usar. Pode ser uma pintura asfáltica, né? Até mesmo um cimentício, que é o Via Plus, né? Nesse caso, como a fachada, às vezes a fachada é muito grande, né? Muito grande, a gente indica até um cimentício flexível, né? Que é mais... É que o cimentício, ele tem a diferença dele, isso é hoje esse produto, essa família de produtos Via Plus 1000, 5000, 7000, é a mais importante família de produtos do varejo, tá? No mercado técnico, no mercado de engenharia, é manta asfáltica, tá? Mas no mercado varejo, esses produtos, na nossa realidade Viapol, são cimentícios. E muita gente acha que o 1000 é o produto de entrada, o 5000 é um pouquinho é o melhor, o 7000 é o pancada. Não, né? São produtos com aplicabilidades diferentes. E para áreas diferentes também, possivelmente. Com certeza. Qual é a diferença, assim, para a gente ser muito prático, né? Muito objetivo? Está na flexibilidade do produto. Né? O Via Plus 1000 ele é um produto semi-flexível. Então ele não pode trabalhar muito. Porque se trabalhar, ele vai trincar e vai vazar nas trincas. Né? Porque esse produto ele vai criar uma barreira protetora em cima daquele substrato onde você está aplicando. Os 5000 e os 7000 já são produtos flexíveis. Então, por isso que eu disse da questão das piscinas. Piscina é uma estrutura que trabalha muito. Por quê? Porque a água está movimentando, tem gente lá dentro, a água está movimentando, fora que existe uma pressão gigantesca da própria água contra a parede da piscina. Os 5000 e os 7000 são produtos que, quando você faz um teste somente com a resina, se eu passasse a resina aqui e esperasse ela secar, ela fica com um aspecto de um couro. É impressionante, fica parecendo uma tirinha de couro. Por quê? Porque ela tem que trabalhar junto com a estrutura, para cima, para baixo, expande, retrai, porque senão o 1000 não tem essa possibilidade de estar movimentando, porque ele vai trincar. Os 5000 e os 7000 não. Né? Aí qual a diferença do 5000 para o 7000? É que o 7000 tem adição de fibras na massa dele, né? E essas fibras vão oferecer ainda mais resistência onde esse produto está sendo aplicado. Mas por isso que o Vitor estava falando, eu vou passar numa fachada de revestimento. Eu vou passar antes do revestimento. É legal que seja um produto que trabalhe, porque se é uma fachada muito grande, essa fachada vai trabalhar, né? É o que a gente costuma falar. A alvenaria ela é viva.
né? Ela movimenta o tempo todo. A sua casa está o tempo inteiro movimentando. O solo movimenta, faz calor, expande, faz frio, retrai. Então você tem que ter todo esse cuidado na aplicabilidade dos produtos para que essa movimentação, né, essa vida que a estrutura tem, não atrapalhe a finalidade daquele produto, né? Eu ia fazer uma piada. Você falando isso, eu falei, caramba, a casa é menos sedentária do que eu. Ela movimenta mais do que eu. Eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro daquele filme de desenho A Casa Monstro, sabe? Que come as pessoas. Aí eu sempre lembro disso. Que legal, que legal. Além da patologia, que você falou que que mais acontece aí, 50% dos casos, quais outras, assim, que acontece comumente e como que a gente pode solucionar? Nossa. Eu queria até colocar uma aqui que é bem relacionada ao que você falou, mas não na parede, no teto. Eu vou falar de duas. Essa é importante, essa do teto. Tem duas que todo mundo já passou. Uma é o nosso teto do banheiro, que a gente olha e tá todo mofadinho. O meu tá assim, cara. O meu também. Viapol não quer resolver lá, não? Eu tenho que resolver o meu também. É aquela casa de ferreiro, feita de pau, né? A gente não usa. Mas esse... O teu banheiro tá assim porque você não usou Viapol. Se você tivesse usado... Exatamente, cara, exatamente. E o outro que acontece muito, e a gente vê acontecer bastante, e o Vitor vai poder ajudar a gente bem nisso, é aquele famoso do banheiro do vizinho do prédio, do andar de cima, o banheiro ou a cozinha dele tá vazando e tá vindo para baixo. Isso é falta de impermeabilização de prevenção, né? Então eu vou deixar que pode ser no ralo, que pode ser no piso ali. Tem muita gente que acha que rejunte é impermeável, e não é. Nem o epóxi. O rejunte o epóxi, ele epóxi é né? Mas o rejunte normal, quando você vai... eu troquei, eu tô assentando o revestimento no chão do meu banheiro e vim com um rejunte comum, normal. Sim. Esse que você pozinho, você compra da cor que você quer, passei, beleza, não vai vazar água lá para baixo, vai vazar água lá para baixo. Então, se eu não usar um Viapol 1000 ali na superfície, antes de colocar argamassa e assentar o piso, possivelmente o vizinho vazar de baixo vai ter problema. Sim. Se eu não utilizar talvez um rejunte ali. Exatamente. E para isso nós temos várias soluções, deixa eu ver. Então, temos várias. Bom, primeiro a questão do vapor do chuveiro, né? Do teto, quando não é o vizinho de cima, né? Esse é um produto que pode resolver esse problema. No teto? No teto. Legal. Esse aqui. Mas só se for por conta do vapor. Mas mesmo sendo gesso, o teto? Mesmo se o gesso estiver firme... Se ele não estiver esfarelando, pode. Porque aqui ele vai criar uma membrana, né? Essa membrana não vai passar umidade nenhuma. Até mesmo de vapor, né? O vapor não é tão... Rapaz, vocês estão me convencendo a comprar esse trem. Usando para nós aqui, que não somos engenheiros, ele vai ele vai plastificar. Onde passar, ele vai ficar com aquele... Se você ir bem pertinho olhar, ele vai ficar com aquele visual de... Ao vapor, a água vai ficar pingando lá do vai vapor. Vai escorrer, exato. No meu caso é isso, porque eu moro em uma casa. Então eu não tenho vizinho em cima. O meu caso é que o meu banheiro é mal ventilado. Então quando toma banho, o vapor não consegue sair. Então esse produto não vai deixar. Você vai criar os pinguinhos lá e vão secando naturalmente. Sim. Nesse caso, mesmo no teto, aplicando no teto, eu não preciso pintar se eu quiser. Não, ou não por conta de ser teto, eu realmente preciso. Não, o acabamento dele é branco. É porque ele é uma pintura, né? Uhum. Ele é uma pintura, a base acrílica. Então, se aplicou ele, esperou a secagem dele normal, pronto, está impermeabilizado. Isso. Se for por conta do vapor, porque vai pegar o produto de frente, entendeu? Agora, se for um caso do vizinho... vai pegar o produto pelas costas, aí já não serve. Ele vai criar bolha. Porque esse produto acrílico, se a umidade pegar ela por trás, vai criar uma bolha. Entendeu? Ele é próprio para receber. Vai tentar respirar, não vai conseguir e cada vez mais vai forçando. Exatamente. Danilo, eu arrumei a solução para nós. Tomar só banho frio, pô. Que a gente não tem problema mais com... Agora, maio, junho, vai ser gostoso demais tomar banho frio de manhã. Pois é, continuando, se for caso do vizinho, né, um caso de um apartamento, vizinho de cima,
O problema é dele, né? Ele que tem que impermeabilizar o banheiro dele, né? Isso acontece muito, tem até muita confusão em condomínio por conta disso, viu? Construtora entrega lá o condomínio sem uma boa impermeabilização, começa a ter aquela infiltração do banheiro do vizinho para o seu teto, e é um problema que o vizinho tem que resolver, né? No caso, seriam nossos produtos cimentícios, são os mais utilizados, que é a linha de Via Plus, se for é um banheiro elevado, claro, né? Se é o seu vizinho de cima, é um banheiro elevado, vai utilizar o Via Plus 7000. Que é mais flexível. Exatamente. Que é um produto flexível. Se é térreo, pode ser o 1000. Agora, se é elevado, é só flexível. E como é uma área normalmente pequena, banheiro, às vezes uma embalagem dá, né? Dá. Ah, sim, com certeza. A embalagem final, acho que o rendimento é 4,5 metros, né? Sim. De 4,5 metros até 5. Normalmente o banheiro você vai impermeabilizar, a área de banho vai ter 1,5 metro, 2 metros quadrados. Legal. Então a gente faz só a área de banho. Legal. Sim, a área onde bate a água, né? Onde a água vai ficar encostando mais. Não só o piso, mas também subir também um pouquinho as paredes, porque a água bate nas paredes também. Exato. Entendeu? E é um produto que ele pode receber já a argamassa e o piso já diretamente sobre ele. Não precisa fazer proteção mecânica. Vou ter que fazer um contrapiso em cima dele? Não tem necessidade. Já pode vir com argamassa, a gente aconselha até uma C3, que é uma argamassa mais resistente. Para áreas molhadas. Né? Para áreas molháveis, que é mais recomendado. E eu acho que é bom você falar para ele também sobre o cozinhas e banheiros, que aí é um outro produto, uma outra veia, né? A família Via... Rapaz, a Sherwin Williams tinha uma tinta chamada Cozinha e Banheiro. Lá tinha verde, ó. Acho que E aí eu indicava muito ela, porque assim, ó, quando o cliente chega, ou então, às vezes o profissional que está lá para fazer a pintura, né? Fazer a obra, o cara pede, para pintar o teto, ele pede uma tinta fosca. Exato. E aí a gente não olha para o detalhe. E o detalhe é muito importante. Então, se eu tenho umidade, tô falando muito humildade, tá vendo? Os produtos da Viapol são humildes. São humildes. Somos todos humildes. Se eu tenho uma área que sofre com isso, eu preciso indicar o produto adequado. Na cozinha, normalmente minha mãe lava a cozinha jogando água em tudo. Minha mãe também. Entendeu? Então, assim, você tem que usar um produto adequado para aquele momento. Então, eu indicava muito o produto por área. Cara, exato. Beleza. Essa é a pegada. É o banheiro, tem 3, 4 metros quadrados ali, 1 litro vai te atender para você pintar o teto e ter um pouco mais de segurança ali, né? Então, é importante o profissional que está na loja, ou então o cliente que está fazendo reforma, ele, não compra só a tinta fosca e pinta tudo, do teto, a parede, tudo ali. Não que a tinta não seja de qualidade, né? Mas porque vai sempre ter um produto indicado para a área ali que vai te proteger muito mais, né? Exato. Mas comente aí sobre cozinha e banheiro. Cozinhas e banheiros hoje existe, eu só vou contextualizar antes do Vitor falar especificamente sobre o produto. Hoje existe o que a gente chama de membrana líquida. O que o mercado trata não é o correto, mas o mercado chama de manta líquida. Não existe manta líquida, né? Manta, ela é sólida e grossa. É uma membrana, né? Normalmente esses produtos são produtos à base de acrílico, né? É uma base acrílica. Então, um produto que vai criar uma base de plástico em cima daquilo que você está fazendo, né? Então, eu quero impermeabilizar a minha, talvez seria a nossa próxima patologia principal aí, o nosso próximo problema, que é a impermeabilização de lajes, né? Então você tem uma série de produtos também que vão trabalhar isso de acordo com a solução que você quer, com o seu bolso, né? Tem vários tipos de opção para isso. Então, essas membranas líquidas, né, ou as mantas líquidas, elas servem para laje, via de regra, tá? E nós criamos um produto, nós desenvolvemos um produto com essa mesma base, é uma base acrílica, então nós até utilizamos o nome Vedalage, que é o nome da nossa manta, né? Então a gente mantém o nome dele com Vedalage, banheiros e cozinhas. Por quê? O que a gente identificou no mercado?
Quando você está fazendo um empreendimento muito grande, é claro que se você já tem um problema, como a gente está tratando aqui, um problema de infiltração que está indo lá para o seu vizinho, vamos de Via Plus, né, para garantir. Que é o produto mais robusto. Mas a gente vê muitos casos, recebia muitos casos, putz, eu estou fazendo aqui um empreendimento com 300 apartamentos. E eu preciso de rapidez. Porque o Via Plus, você vai passar a primeira demão, você tem que esperar a cura de 2 horas para vir com a segunda demão. Aí mais 2 horas para vir com a terceira demão. Isso depende muito da ventilação do ambiente. Exato. Às vezes se está chovendo, mais. se não está. Então, exatamente, às vezes até mais. E aí, quem precisa de produção, né, tá fazendo lá, precisa de rapidez, a gente desenvolveu esse produto, que é um produto de base acrílica e não de base cimentícia, como é o caso do Via Plus. Para quê? Para fazer essas áreas frias de pequeno porte. Então, qual é a grande pegada desse produto? É aplicar o tempo de cura, 2 horas dele? Intervalo entre demãos 2 horas, cura total 8 horas. Depois de 8 horas, está liberado para aplicar revestimento. Então, o cara que está fazendo 50 banheiros, quando ele começou no primeiro, quando ele acabar no 10º, lá no primeiro ele já pode voltar e já vir revestindo. Né? Então, é um produto que serve também para correção, né? Mas é um produto que vai te dar muita rapidez. Exemplo, na correção. Putz, Vitor, não posso ficar sem o meu banheiro, cara. Eu preciso tomar banho à noite. Eu falei assim, então vai com esse aqui. Porque esse outro aqui, você vai precisar deixar seu banheiro interditado pelo menos uns 2 dias para ficar legalzinho, tudo sequinho, bonitinho. Então, vou deixar o Vitão, que ele é mais... Nós temos produtos até com a secagem até mais rápida, que é o nosso Via Plus rápido, né? Exato. Assim, quando a gente utiliza o Via Plus 7.000, né, 5.000, 1.000... Rapaz, as indústrias estão que nem as redes sociais. Cada vez tem que ser mais rápido os conteúdos. E aí, se a gente não olha para isso, a indústria não olha para isso, cara, realmente fica para trás. Melhor do que o Via Plus rápido, a gente já lançou e tem no mercado, é o Via Plus rapidíssimo. E não é brincadeira. Daqui a pouco é o rapidão. E não é zoeira, tem o produto, pode pesquisar. Na verdade, esse Via Plus, o Via Plus não, né? O Via Plus seca rapidíssimo. Isso, ele é um aditivo acelerador de secagem. Você coloca na massa e sua massa vai secar mais rápido. A secagem na massa é coisa de fantástico, fantástico. Minutos. Bom, mas não é o caso. Como eu estava falando, o Via Plus 5.000, 7.000, a cura, só para vocês terem uma ideia, a cura total dele é de 5 dias. Né? Então, quem é que quer esperar 5 dias? A não ser que seja algo muito grande, né? O pessoal vai impermeabilizando aos poucos, quando terminar lá, já vem assentando aqui, né? Mas assim, para quem quer rapidez, a gente tem produtos também. Um exemplo foi o Vedalaje, banheiros e cozinhas, que é uma membrana com aditivos especiais, inclusive aditivos que também acelera na secagem, tanto que a cura total do produto é de 8 horas. Após 8 horas já pode vir com assentamento direto também. Não precisa contrapeso. Sobre o produto, além de ter características de elasticidade também. Então, ele é um produto que vai aguentar a movimentação da estrutura. E também o nosso Via Plus Rápido, que é um cimentício que faz parte da família Via Plus, né? Só que ele é monocomponente, ele precisa ser adicionado água também. Tá? Ele só basta aplicar 2 demãos. A gente até pode orientar até uma mão bem grossa. E se quiser aplicar 2, pode também, com intervalo ali de 30 minutos, uma demão. 30 minutos é bem rápido. Segunda demão, 2 horinhas, o produto já está seco, a área já está liberada para receber também o assentamento do piso. Então, é o que a gente procura, né? Produtos que hoje em dia... É um produto de varejo. Aquilo que eu falei. Solução, Exato. A gente tem o produto para iniciar a obra lá, para tratar lá com quem está começando, mas eu também tenho que ter o produto para mim, para você, para o Vitor. Pô, tô com um problema. Como é que eu vou resolver isso? Além de ser bem prático, qualquer um pode aplicar o produto também. Não é algo que é difícil de fazer. Exato. E a gente precisa ter os produtos para o Rodrigo Hilbert, né? O cara que faz tudo lá. E além de tudo ainda é bonito. É bonito, cozinha, faz carro,
reforma as casas, faz tudo. Exatamente. Faz cirurgia, transporte. Daqui a pouco o cara tá fazendo isso daí. E olhando para um cenário mesmo de, poxa, faça você mesmo no dia a dia e tal, como que a Viapol tem olhado? Porque beleza, a membrana eu mesmo consigo aplicar, né? Tem um pouquinho de entendimento, outras pessoas também possivelmente podem aplicar, mas no dia a dia a gente tem desafios ali que, cara, poxa, arranhou aqui, poxa, precisa cobrir um negóciozinho ali. Olhando para essas coisas, mais para o dono de casa e dona de casa para fazer, a gente tem solução, encontra solução na Viapol? Com certeza. Até aquilo que a gente falou no início, né? A Viapol tem essa característica de ser de capitanear o mercado no que tange trazer novas soluções. E a gente tem um manancial de coisas nesse sentido que a gente vai tratar, que a gente vai pegar com essas outras indústrias que são nossas irmãs aí espalhadas pelo mundo. Porque tem muita solução que a gente faz aqui que eles levam para fora e tem muitas soluções que eles fazem lá que nós importamos, né? E nessa pegada eu vou falar para você que a gente tem duas grandes opções. Uma é uma opção que acho que todo mundo já usou, se não usou já viu, né? Que hoje é o que a gente chama de o band-aid da obra, né? É o resolve tudo da obra, que é todo mundo já viu por cima dos telhados por aí, aqueles aluminizados, né? Sim. Aquilo é uma fita, é uma manta. Autoadesiva. Exatamente, né? E que ela serve não só para aquilo. Hoje, cada dia a gente descobre Tem muita artista. Tem muita artista. Tem artista para tudo. Então, ela foi feita para isso, para fazer impermeabilização de comieira, de rufo, de calha, né? Toda essa parte de metal que você vai colocar na obra. Mas os caras usam para tampar um furo de uma telha de fibrocimento, sem ter que trocar a telha inteira, né? O Vitão conhece... Baú de caminhão. Assoalho de carro. Exatamente. Acho que é até interessante ver esses usos, porque a própria indústria pode pensar em soluções específicas, sem né? dúvida. Acho que é interessante esse feedback do usuário. Sim, claro. E essa fita, que é uma fita o meio dela é feito de asfalto, né? Um asfalto modificado, né? Para eles ter essa mobilidade, e ela tem essa parte aluminizada por cima, porque normalmente aplica-se em locais onde você vai ter incidência de sol, então para que você tenha um conforto térmico. Mas é um produto literalmente faça você mesmo. Você vai na loja, tem muitas lojas que vendem a granel, que pegam um rolo e falam assim, corta os pedaços. Isso, eu quero só um pedacinho assim. É importante sempre a questão de preparar a superfície, o Vitão vai falar, mas e além disso, das fitas, a Viapol tem uma fortaleza de produtos que são produtos com viés em madeira, né? A Viapol desenvolveu, há muitos anos atrás, um produto que chama massa F12, que diferente, ela não é uma massa de tratar a superfície da madeira. A gente costuma dizer, para poder exemplificar melhor, que ela é o rejunte da madeira. Então, eu tenho que fazer uma junção aqui, eu vou fazer um piso de madeira, eu vou fazer uma mesa como essa aqui, que eu vou ter que pegar dois grandes blocos de madeira e unir. Esse é o produto, né? Então, esse produto... Ele não cola, ele só dá o acabamento, correto? Ele cola. Calafeta. Ele calafeta, exato. Claro que se for uma tração muito grande vai quebrar, mas a ideia é manter as peças juntas, né? Ter essa aderência entre as duas peças. É claro que se eu for ficar suspenso vai quebrar, não? Ele não tem essa capacidade de aguentar essa tração toda. Então a gente costuma falar isso, que ele igual o Vitor falou, ele é um produto para calafetar. Ele é como se fosse mesmo o rejunte, né? Eu usava piso laminado em casa e eu usei uma F12. Exato. Não lembro se era Viapol, cara, porque faz tanto tempo. Só tem a gente e agora tem um outro que tem mais F12 e hoje no mercado só tem 2 indústrias que produzem. Que legal, que legal. Então, provavelmente foi Viapol. Foi Viapol, na verdade. Foi Viapol. E aí eu usei no laminado para fazer os acabamentos. Exato, ele é das grandes aplicabilidades dele. Aí ele vem em várias cores.
E aí a gente começou a se deparar com alguns pedidos dos consumidores e a gente foi pesquisar, né? Um dos pedidos era, e acho que todo mundo passa por isso, arranhei minha mesa, arranhei meu móvel. Qual é a solução para fazer aquilo? Hoje, basicamente, você não tem. Né? Normalmente você tem que trocar aquela chapa que está riscada. Né? Porque riscou, você não vai conseguir resolver. Então a gente trouxe de uma indústria irmã nossa dos Estados Unidos, já faz esse produto lá, duas soluções. Que a gente deu o nome também de F12 para remeter a essa linha de produtos da massa. Porque já é consolidado também. Exato. Né, o nome. É bem consolidado. Forte. Muito forte. É direcionado para madeiras, né? Então faz todo sentido. Vou deixar o Vitão aqui, que são esses dois produtos. Porra, uma caneta. A caneta F12, repara a madeira. Vou mostrar para o pessoal aqui. É uma caneta que foi lançada na Viapol agora em 2023, né? Como o Danilo falou, veio dos Estados Unidos. Ela é uma caneta 3 em 1. Né? Para aqueles tipos de arranhão, a superfície de madeira sofreu algum tipo de dano, risco. Né? E a pessoa tá incomodada com aquilo, né? Às vezes tem até um carinho pelo móvel, né? Muito. E aí, o que eu vou fazer? Às vezes até a própria massa F12 não tem como ajudar, por quê? Porque é algo raso, então a massa, se passar ela vai soltar fácil. Sim. Né? A caneta F12 ela já é diferente, porque ela é 3 em 1, né? Ela contém a tinta, stain, né? O giz e a espátula. Essa tinta, ela pode servir como um primer para o giz, né? O fundo, ou no caso de um arranhão mais raso, a própria tinta já resolve. Entendeu? Mas se caso for um risco, um dano mais profundo, tem o giz, que vai preencher esse dano que é mais profundo, para depois vir com a espátulazinha fazendo o acabamento final. Não tem segredo nenhum. Sim. Tá? Não tem muito o que falar dessa caneta, mas que é eficiente, é muito eficiente essa caneta. E ela vem em 6 cores, porque você precisa tentar acertar a cor para que você não tenha um contraste muito grande. Então, a gente tem ela em 6 cores diferentes. Exatamente. E se você estiver tendo esse tipo de problema, livemcasa.com, que a gente já está vendendo lá. Já está disponível, cara. exatamente. Eu vou colocar um desafio aqui para a gente ser o maior vendedor dessa caneta aqui, ó, no Brasil. Vamos embora. É isso aí. Bom, outro produto é a massa epóxi, né? Repara tudo da F12, já é um outro tipo de material, né? Vou mostrar aqui para vocês. Já vem esse bastão aqui já pré-misturado, né? Se a gente tirar esse adesivinho aqui, a gente percebe que tem um outro componente aqui no meio. Porque a gente está acostumado com aquele, vamos dizer, com o Durepox. Durepox. O Durepox ele vem em 2, né? Vem 2. Aí você nunca sabe quanto que você mistura. Eu misturo mais desse, menos desse, e principalmente o Durepox, depois que você abriu, tirou aquela películazinha, meu amigo, ou você usa ou vai endurecer. Vai endurecer. É isso aí. Exatamente. Então ali, cara, eu corto um pedacinho para usar. O tamanho que você então vai ele usar. já tá me entrega a medida. A medida Exatamente, correta. já está na proporção certa. Então, sofreu um dano na madeira e olha, ele é detalhe, ele não só serve para madeira, pode ser também no concreto, um móvel de outro material que sofreu algum dano, um ferro, Eu já usei. algum material de cerâmica, ou seja, ela serve para calafetar, para vedar também, serve para remodelar, Para colar. para colar algumas situações, tem algumas restrições, tá? Então é preciso analisar direitinho a gente. Mas assim, o intuito desse produto mesmo é mais preenchimento e reparo para recuperar do jeito que era, né? Então a gente vê o tamanho do lugar onde precisa ser feito esse reparo, corta, ela como ela já está pré-misturada, a gente só faz a mistura dos dois componentes com a mão. É um produto que não tem nenhum tipo de Contraindicação? contraindicação. Pode ser com a mão. Algo com a tóxico, mão, não precisa de luva. Fez a mistura, a partir da hora que você fez a mistura, já começa o processo de secagem. Tá? Em 8 minutos, essa massa já está dura igual uma pedra. Tá?
Tanto que em paredes, um exemplo que eu vou dar agora, uma parede que eu só posso usar aquele canto e eu preciso colocar uma bucha, furar com a broca no mesmo lugar, só que já tá aquele buracão, porque já foi utilizado outra vez. Tá zoando que você pode tampar o buraco, cara, e você furar pode tampar o buraco e furar com a broca. Pode furar com a broca. Ele não racha, não racha, você pode utilizar, refazer o trabalho. Novamente. Sabe o que o pessoal usa muito esse produto? E acho que também é algo que acontece com todos nós. Bateu alguma coisa no cantinho da minha porta. Quebrou lá o cantinho da porta. Esse produto também ele vem em 6 cores. Né? Mas as cores são sólidas? Branco, preto, marrom, não. Bege e tal? É cor de madeira. Marfim, embuia, IP. Mais sólida, não tem essa particularidade da madeira, não, assim. Não. O veiozinho, não. É a próxima tecnologia aí, hein, Viapol? É isso aí. Um exemplo que você até citou um papo importante aí, que é o quê? A madeira, ela sempre tem várias tonalidades, né? Sim. E não falando desse e da caneta, mas da nossa massa F12, o pessoal se aventura a fazer misturas. Misturas, que eu ia comentar. De uma cor com a outra e dá super certo, viu? E não tem problema nenhum de fazer essa mistura, ok? E além de também poder receber um verniz por cima após a secagem, que é de 24 horas, coisa rápida. Vim com verniz, não alcancei a cor que eu queria. Mas eu tenho um verniz ali que eu posso pintar por cima e pronto, tá tudo novo de novo, entendeu? Tem que ser artista, né, cara? Tem. Pra fazer isso. Faça você Falar mesmo. em artista, a massa F12 também é utilizada em trabalhos artesanais também, viu? Isso aí. Que legal. O pessoal que faz trabalhos manuais aí usa muito. Madeira, cestos, essas coisas, o pessoal usa bastante. Vitor e Danilo, curtiram o papo? Show de bola. Pô, eu me amarrei aqui no papo, aprendi coisa nova. Voou. É sempre muito bom aprender coisa nova. Esses 2 produtos aqui que os meninos apresentaram, tem no site livemcasa.com, então se você precisar e estiver passando por algum desse tipo de situação aqui, entre no site livemcasa.com e compre o seu. Vamos aí se tornar o maior vendedor desse tipo de produto aí, da Viapol. Meninas, antes de terminar, onde as pessoas que estão assistindo a gente podem encontrar a Viapol, pode encontrar vocês se isso for, né? Principalmente o Vitor ali, porque botar o pessoal no Instagram do Vitor para encher o saco dele e tirar um monte de dúvida. Bom, na verdade é melhor lá nas redes da Viapol mesmo, mas encontra. O cara é low profile. O cara tá escondendo alguma coisa lá. Vamos assim, atrás, viu, Danilo? Eu não tenho um perfil profissional, né? Corporativo. Os caras vão ver ele na balada? Vai não, pô. Ele é um rapaz sério. Se for lá no meu Instagram, lá só vai ver lá na torcida do Palmeiras. Lá. Gente, não faça isso. Só passa aí o da Viapol mesmo. A Viapol tá em todos os canais, né? A Viapol tem TikTok da Viapol, tem Instagram da Viapol, tem LinkedIn da Viapol, canal do YouTube da Viapol. Mas para você que tem essa necessidade de ter, eu quero informação do produto. No site da Viapol você tem todas as informações de todos os produtos, ficha técnica. Mas é fácil de consumir, Danilo, assim? Cara, eu vou lá, comprei esse produto aqui, lá tem instruindo tudo, assim, como utilizar, diluição, se for diluição, se não for, boas práticas, aplicação. No site você encontra a ficha técnica de cada produto que a Viapol tem. Então, inclusive com essas informações. Isso, com todas as informações de uso, restrições. E eu tenho. Mas eu queria um negócio ainda mais didático. No canal do YouTube você tem vídeos de como aplicar para você. Esse produto mesmo aqui, no YouTube já tem, lá no nosso canal, tem o nosso garoto propaganda lá fazendo a aplicação, explicando onde tem que fazer, como fazer. Então tem tanto para quem gosta de ler, quanto para quem gosta de consumir esse conteúdo já pronto num vídeo e já ir lá e fazer. Legal. Gente, a gente também está em todas as redes sociais. Rapaz, eu acho que eu estou em mais do que vocês, viu? A gente está no TikTok, no Instagram como VérticeCast,
Estamos no YouTube, você está assistindo aqui pelo YouTube, mas também no Spotify, no Apple Podcast. Então, todo lugar você encontra o Vértice Cast e também você encontra os perfis da Live em Casa e da Só Reparos. A gente faz parte do Grupo SR. Meninos, obrigado pela presença. Obrigado você que está assistindo aí, assistiu até esse momento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a gente vai entregar bastante conteúdo com parceiros aqui, como os meninos da Via Paul. Deixa seu like nesse vídeo, que é muito importante pra gente. Entrega esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário, que a gente vai ter o maior prazer de responder e auxiliar vocês aí nesse processo, que não é tão desafiador, né? A obra está se tornando cada vez mais simples, fácil e rápida. Exato. E obrigado por nos acompanhar. A gente se encontra no Vértice.